Olá, amados! Olá, amada! Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 1, Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. E nessa oportunidade vamos falar de principais crendas da pseudo-batalha espiritual e de doutrinas bíblicas referentes à batalha espiritual. É muito importante que você divulgue, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e dê um like para incentivar esse trabalho que é voluntário para Deus. Essa lição tem como texto áureo o seguinte, texto áureo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 24, versículo 41. Vigiai é o sentido do que Deus falou, por exemplo, de Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Também no Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aí é vigiar. E orar é de orar, né? Para que não entreis em tentação, ou seja, para que você não ceda à tentação, não caia em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, ou seja, essa palavra é muito mais para aquele que já é da fé, que já aceitou Jesus como Salvador. Então o espírito está pronto, o Espírito Santo já trabalha com o espírito da pessoa, mas a carne é fraca. Enquanto estamos no mundo, somos sujeitos a essas coisas. Verdade prática. A batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. O tema, assim, parece que está bem explicado, mas a gente ainda vai procurar explicar um pouco melhor. Uma realidade bíblica, ou seja, tem amparo bíblico, tem amparo na Bíblia, nas Escrituras, que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Aí a gente vai ver, né, que a batalha espiritual existe em relação à igreja do Senhor como um todo e existe também em relação a cada pessoa. Nós temos então a batalha no geral e no particular. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 9, que passo a ler e comentar agora. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, a primeira preocupação aqui deve ser do jovem. É o texto sagrado que assim orienta. Ser sujeito aos anciãos. É ter paciência com o ancião. Às vezes o jovem vai estar naquele afã de que eu estou certo, eu tenho razão, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Mas o texto aqui orienta que ele seja sujeito aos anciãos, ou seja, tenha mais paciência. Anciãos aqui é no sentido dos mais velhos mesmos. Sede todos sujeitos uns aos outros, aqui a questão da humildade. O ancião também não é para chegar e dizer, olha, você cala a boca porque eu sou mais velho do que você, eu que tenho que falar, você que tem que me ouvir. Não, não é assim. Sede todos sujeitos uns aos outros. O mais velho pensou em falar, quis falar, mas o mais novo não deixou. Bom, já que ele não deixou, então também ele fala. E mais ou menos isso. É procurar esse entendimento de humildade. E por quê? Tem uma promessa nisso. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus acaba exaltando os humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É exatamente isso. Se humilhando perante Deus, Deus a seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai te exaltar. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
alguma tradução, talvez a mais antiga, tem lá, porque ele cuidou de vós, né? Porque a ideia do sempre cuidou de vós é nesse sentido. Então, lançando sobre ele, lançando sobre quem? Sobre Deus. Toda a vossa ansiedade, está preocupado, não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai dar certo, pois é, lançando sobre ele, lançando diante de Deus. Isso se faz com orações, toda a ansiedade. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu vou me permitir não comentar esse versículo agora, porque nós vamos usar muito esse versículo no decorrer de nossa lição. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resistir firme na fé a quem? Resistir ao diabo, que o texto anterior, o versículo anterior, já diz, vosso adversário. Então ele é adversário dos cristãos, no que se refere à batalha espiritual, que nós estamos tratando agora. Resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ou seja, não é só você que está passando pela aflição, da tentação, da perseguição. Não é só você. Isso acontece com os irmãos, na maioria, no mundo. Esse é o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 9. Agora com vocês, esse quadro que reflete um momento da Batalha dos Guararapes. Mas espera aí, pastor, está falando de batalha espiritual e vem com uma batalha física tradicional? Pois é, essa aqui é uma batalha como a gente entende, se acostumou a ver, mas isso aqui também já do século XVII, né, lá cerca de 1640, uma batalha tremenda entre holandeses e portugueses, e ao lado dos portugueses estavam os brasileiros também. A batalha foi vencida pelos portugueses, e a gente trouxe esse quadro aqui para a gente ter algumas ideias sobre o que acontece numa batalha. A gente vai ver coisas interessantes, vai nos fazer a gente lembrar aqui. Eu preciso saber contra quem eu estou lutando, eu preciso saber quem é do meu lado, quem é meu adversário, com que armas eu posso lutar e assim por diante. É fácil concordar que numa batalha há sempre dois grupos contrários, onde um tenta prevalecer contra o outro. Outra coisa, quais as regras da batalha? Naquela época ali, século XVII, talvez ainda não estivesse muito claro esses tratados, que hoje tem tratados internacionais, mas o ponto é que nos nossos dias pode até ser mais bem explicado isso. Hoje em dia tudo tem regra, senão existe toda uma comunidade internacional. Existe a ONU, a União das Nações Unidas, que não vai concordar. Tem certos tipos de armas, né, como armas tóxicas, não são toleradas que se use, e assim por diante. O quadro se propõe a mostrar um instante da Batalha dos Guararapes, como falei, no século XVII, entre Holanda e Portugal, em solo brasileiro. Aí chegamos nesse quadro aqui. Essa foto é a foto das duas seleções perfiladas. Essas seleções fizeram a final da Copa do Mundo de 1970. E Brasil e Itália, né? A verdade é que o esporte é uma espécie de brincar de batalha, né? Tem um pouco disso no esporte. Mas mesmo assim, isso aqui vai nos dar uma informação melhor quando a gente olha para aquilo que a gente quer fazer. Observem que os meiões são diferentes, o do Brasil é branco, da Itália é azul. Os calções são diferentes, do Brasil é azul, da Itália é branco. As camisas são diferentes, da Itália é azul, do Brasil é amarelo. Tem que ser tudo isso para facilitar, ou seja, é necessário que cada grupo saiba com clareza quem é seu parceiro e quem é seu adversário. Isso acontece na batalha séria, tanto na batalha física, né, como na batalha espiritual. Mas isso aqui é para a gente poder ter um pouco essa clareza
por meio desta figura. Uma forma sadia, então, de se ilustrar uma batalha é o esporte. No caso, temos a foto de ambos os times perfilados antes de iniciar a partida da final da Copa do Mundo de 1970, né? Os amantes do futebol vão lembrar que o Brasil ganhou de 4-1, muitos admitem, eu acho que eu concordo também. Foi a melhor seleção que o Brasil já fez e possivelmente, talvez, a melhor, ou mais certamente, entre as melhores seleções de uma Copa do Mundo, essa de 70, a brasileira. Além disso, as regras do jogo, bem como a arbitragem, são de autoridade da FIFA, ou seja, de novo essa preocupação. Tem que ter uma regra. E aí, isso vai nos chamar a atenção que quando chegar na batalha espiritual, tem uma regra também. E qual é a regra, pastor? Pois é, quem faz a regra é Deus. E a regra está nas Sagradas Escrituras. Conseguimos localizar livros sobre esse tema que colocam as primeiras preocupações com esse tema, batalha espiritual, assim como utilizando essa expressão, já que essa expressão ela não vem grafada na Bíblia, nas Escrituras, né? No início do século passado, ou seja, coisa ali de 1912, por aí assim, já há informações de que livros já enfocavam isso. Mas a onda tomou força nos anos 60. Digo onda não no sentido pejorativo, pois embora a expressão batalha espiritual não esteja contemplada nas Escrituras, é fato que há passagens que nos permitem admitir a existência de um confronto espiritual a que o ser humano é submetido, como se diz no inglês, 24/7, ou seja, 24/7, ou 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o tempo. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículos de 16 a 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui é principalmente esse versículo 17. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Tem tradução que diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então aqui já é também uma sinalização na Bíblia de que há uma batalha no campo espiritual. 1 João capítulo 3, versículo 8b. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então observe, se existem as obras do diabo, ou seja, existem coisas que o diabo faz, procura fazer, e a Bíblia diz que o Filho de Deus, que o Senhor Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então aí, a guerra está declarada já segundo as Escrituras. E ainda João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certa vez dava aula de escola dominical e perguntei: se há 2 cachorrinhos em meu coração, um se chama carne e outro se chama espírito, qual vencerá a luta, a briga, quando houver entre esses 2 cachorrinhos? E aí eu pergunto para você, responde aí, enquanto você não vê o resultado. A classe respondeu: no seu caso, pastor, o cachorrinho que se chama espírito vencerá. E a resposta está quase totalmente errada. Na verdade, vencerá aquele cachorrinho que eu alimentar melhor. O que significa isso? A luta da carne contra o espírito. Quem vai vencer? Aquela parte que você alimentar melhor. E como é que é esse negócio de alimentar? Pois é, quando você cuida de coisas espirituais, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você escuta, assiste uma palestra como essa, você está alimentando o seu espírito. Quando você deixa o seu tempo para coisas que não edificam, palavras que não são publicáveis, enfim, você está alimentando a carne. E assim, como a gente leu lá, as obras da carne, né, vários itens,
várias coisas que são feitas que alimentam a carne. Pois é, quem pratica coisas da carne está alimentando a carne, logo, nessa luta da carne contra o espírito, acaba prevalecendo a carne. Jesus se entregou para que os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a maior prova de oposição ao diabo. E se houvesse alternativas meramente humanas, não seria necessário o sacrifício do Filho de Deus. Portanto, defendo que a batalha espiritual existe e só será vencida pelos humanos mediante sua aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou convicto disso. Nesse sentido, e tendo em vista o objetivo geral da lição, que é expor a realidade bíblica da batalha espiritual, identificando as crenças errôneas sobre o tema, falaremos a seguir de principais crenças da pseudo-batalha espiritual e de doutrinas bíblicas referentes à batalha espiritual. Então, aperte o cinto aí. Número 1. Principais crenças da pseudo-batalha espiritual. O comentarista dessa lição chega a classificar como as inovações mais chocantes, entre aspas, sobre batalha espiritual as práticas seguintes: mapeamento espiritual, a maldição hereditária e crentes endemoninhados. Sobre mapeamento espiritual, a doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. Por essa tese, o Evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsar esse espírito maligno. Em decorrência disso, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, ou mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado, com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essa tese defende que tudo isso se baseia especialmente em Daniel, capítulo 10, versículo 13 e versículo 20, e também Marcos, capítulo 5 e versículo 10, que passo a ler e comentar. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel, capítulo 10, versículo 20. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. A pessoa que fala com Daniel nesse capítulo 10 é um ser celestial que encontrou dificuldades para ultrapassar a barreira espiritual, contando então com a ajuda do arcanjo Miguel. Ora, a tese do mapeamento teria dificuldades em explicar o seguinte: se toda a região do mundo possuir um emissário de Satanás e eles não migrarem, há que se contra-argumentar que a população no mundo cresce a todo instante, o que se verifica mais facilmente quando comparamos datas mais distintas. Por exemplo, em 1970, no Brasil, cantávamos 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Pois é, isso porque nossa população, à época, era de 90 milhões. Porém, hoje, a população superou os 200 milhões de habitantes. Ora, para comportar todo esse pessoal, há partes de nosso território que era desabitada em 1970, mas que hoje é populosa. Então, para se defender a tese do mapeamento, teríamos que admitir que há necessariamente uma migração de correligionários de Satanás de tempos em tempos para se fixarem em novas regiões geográficas. E ainda, como não são onipresentes, devem estar ficando sobrecarregados, pois os demônios necessitam de corpos para agir, enquanto a população só faz aumentar. No entanto, está escrito, Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Mediante o escrito em Jó, torna-se seguro afirmar que o diabo costuma se deslocar no planeta em altíssima velocidade e que distribui seus subordinados espirituais em pessoas que lhe dão acesso em qualquer região geográfica. Porém, quando o nascido de novo nega-lhe o acesso, só resta ao diabo procurar outro ser humano próximo de onde seu ataque se frustrou ou mais distante, como está escrito. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu disse que íamos explorar muito esse versículo, já é a segunda vez que o recito. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte. Aqui na parte bem central seria onde está a pessoa. Apareceu ali os dois olhinhos, uma boquinha. Pois é, ali seria a pessoa. E em volta da pessoa tem um círculo, tem essa porção, seria uma coroa circular, né? Amarela. E ali, ó, a gente destacou até o Salmo ali, Salmo 37, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Ou seja, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então, quem teme ao Senhor tem essa proteção, tem esse cinturão à sua volta, que é o anjo do Senhor protegendo-o. E mais afastado, ou seja, esse círculo aí mais cinzento, mais de fora, é onde está inserido o texto da Epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo anda em derredor procurando a quem tragar. Então essa figura, ela mostra bem como se comporta isso. Para quem, daqui a pouco a gente vai explorar mais isso, para quem está em Cristo, para quem teme a Deus, ele está sempre circundado pelo anjo do Senhor. Não é porque ele é super forte, ele vira um super-homem, não é nada disso, uma super-mulher, não é nada disso. É porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor. E aí, no círculo mais de fora é que está o diabo em derredor tentando fazer alguma coisa. Mas aí o cristão sempre sairá vencedor nessa questão espiritual, como nós estamos tratando. Seria aí um componente da batalha espiritual individual, que eu disse, ela existe da forma individual e existe no geral e existe no particular. No particular, individual. Cada pessoa tem a sua batalha espiritual. E no geral, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela enfrenta também uma batalha espiritual 24 horas por dia e 7 dias da semana, em todo o tempo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tese do mapeamento espiritual cita ainda Marcos capítulo 5, versículo 10, que vem na forma seguinte. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Quando fazemos a hermenêutica dessa passagem, ela se refere, acontece quando Jesus está libertando o endemoniado de Gadá, chamado Gadareno. Então, por isso que aparece essa expressão aqui, rogava-lhe muito. Quem que rogava? A legião, porque quando Jesus perguntou qual era o nome do demônio, ele disse, legião, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Pois bem, na harmonia dos evangelhos, verificamos que, referente ao mesmo episódio, Lucas registra mais um detalhe. Em Lucas capítulo 8, versículo 31, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Significa dizer o seguinte, os demônios, aquela legião que falava, né, o que representava aquela legião, falando para Jesus, rogava-lhe que não os lançasse, que não lançasse os demônios para o abismo. Claro que esse abismo aqui é abismo espiritual, é a prisão. Quando Jesus morreu, depois Jesus ressuscitou, e diz a Bíblia que ele
foi ao inferno. Então ele pegou a chave do inferno. Então ele diz, eis aqui eu que fui morto, mas agora estou vivo e tenho as chaves do inferno e da morte. Ou seja, então quando essa legião aqui, o que falava por essa legião, dizia para que não os mandasse para o abismo, referia-se a esse abismo espiritual, o abismo do inferno. Vamos seguindo. Agora está claro que a legião pediu a Jesus, e ele autorizou que os espíritos imundos que atormentavam o cidadão gadareno, ao sair daquele homem, entrassem numa manada de porcos, como aconteceu. Portanto, sem qualquer argumento de que se tratasse de um posicionamento regional dos demônios. Ou seja, estavam incorporados no cidadão de Gadá, porque conseguiram entrar. Se alguém defender a tese de um mapeamento espiritual regional, terá que admitir que bastaria ao outrora endemoniado ter mudado de cidade para ficar liberto, o que jamais se verificou nas Escrituras. Quanto à maldição hereditária, a doutrina resume-se no seguinte: se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém de sua família, não importa se avós, bisavós ou tataravós, teve esse problema. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta a tal geração, pede-se perdão por ela e, dessa forma, a maldição de família será desfeita. É uma espécie de perdão por procuração. Os que defendem essa doutrina buscam sustentação bíblica em Êxodo capítulo 20, versículo 5 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, que passo a ler e comentar. Eu não sei se você entendeu, mas eu estou tão somente apresentando os argumentos das pessoas que defendem a maldição hereditária. E logo em seguida nós vamos então mostrar à luz da Bíblia como esta prática, como este pensamento, como essa tese está equivocada. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Principalmente na segunda parte desse versículo, a partir daqui onde se diz, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, os defensores da maldição hereditária se apegam a esse ponto das Escrituras para dizer então que a maldição estaria passando de geração em geração por conta disso. No entanto, vamos ver o que tem ainda seguinte. Olha o contexto, examinando o versículo seguinte, em Êxodo capítulo 20, versículo 6. E faço de misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, e faço de misericórdia em milhares de geração aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Significa o seguinte: quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo, automaticamente ele quebra qualquer situação de passado. Nossa condição humana, ela já é uma condição, se nada mais acontecer, decaída. Pois o apóstolo Paulo escreve, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, então, todo mundo, se o ser humano, se não fizer nada, ele já está caminhando para a perdição. Quando ele aceita Jesus, ele interrompe esse processo de dívida impagável e ele passa a ter sua dívida paga pelo Senhor Jesus Cristo. Isso tudo na questão espiritual. Por isso que entra agora essa parte aqui. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, a partir dali agora, começa uma nova fase, até porque ele será uma nova criatura, como a gente ainda vai falar daqui a pouco. E de forma parecida, os mesmos textos aparecem em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Não te encurvarás a elas, está falando aqui dos ídolos, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso,
que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então é muito parecido esse texto aqui com aquele lá de Êxodo. E outra vez, recorrendo-se ao versículo seguinte, temos Deuteronômio 5 e 10. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos, como a gente já explicou. Além disso, as Escrituras nos advertem a não proceder dessa forma. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-á os mortos? Ora, as porções bíblicas acima são suficientes para entendermos que, se por um lado Deus falou que visitaria a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, por outro lado, falou que faria misericórdia em milhares aos que o amam e guardam seus mandamentos. Além disso, o texto de Isaías deixa claro a advertência do Altíssimo quanto a práticas relacionadas à consulta aos mortos. Ou seja, o Senhor condena tais práticas. Prática, a terceira que o autor dessa revista chama de inovação, é quanto aos crentes ficarem endemoniados. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Partindo desse falso conceito teológico, afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano, no processo de salvação, e que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Preste bem atenção, isso tudo que eu falei é uma doutrina que nós precisamos combater. Não é correto dizer assim, e eu vou explicar agora. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul, depois que ele se afastou de Deus. Então temos o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, 1 Samuel também, capítulo 18, versículo 10, e 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. Há ainda o caso de Judas e Iscariotes, em Lucas, capítulos 22, versículo 3, além de Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Vou apresentar os versículos e comento em seguida. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Agora o capítulo 18, versículo 10. E aconteceu, ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Agora 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. Agora Lucas, capítulo 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, ou seja, Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos. Atos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Fazer um parêntese que tem algumas pessoas que se sentem incomodadas quando a gente repete tanto o nome do inimigo. Mas há que se considerar que nós estamos recitando textos bíblicos. Na verdade, a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, mas no Antigo também, mas principalmente no Novo Testamento, ela fala muitas vezes, ou toca muitas vezes nesse nome, o nosso adversário. Então, quando aparece aqui no texto bíblico, a gente precisa citar, porque nós não vamos deixar de recitar o que está escrito, sabendo que isso certamente deverá facilitar no nosso entendimento. Continuando, os escritos do livro de Samuel são explícitos em informar que Saul era
atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. Diferentemente dos casos de endemoniados que aparecem registrados no Novo Testamento, quando o próprio Jesus inicia a prática de expulsar demônios e, por ocasião da grande comissão, deixa esse legado à sua igreja, como está escrito. Marcos 16:17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Isto posto, não justifica a tese de que todo cristão periga em ficar endemoniado. E sobre esta questão, aprofundaremos ainda mais no tópico seguinte. O caso de Ananias também é parecido. Ananias combinou com sua esposa, Safira, uma mentira, ou seja, eles venderam uma casa e mentiram para Pedro, dizendo que tinha vendido a casa por um preço menor, para enganar os apóstolos, dizendo que estava doando todo o dinheiro da venda para a obra. E o texto deixa claro, em nenhum momento era obrigação deles fazerem isso, mas o que foi determinante para que o Espírito Santo tirasse a vida de Ananias, e Pedro foi tão somente um instrumento, foi o fato de ele mentir. Por isso que o texto chega a dizer, você não mentiu aos apóstolos, você mentiu ao Espírito Santo. E naquela hora, então primeiro morreu Ananias e depois a Safira, que tentou manter aquela mesma mentira. Então são casos bem diferentes para que alguém pudesse utilizar e aplicar como sendo motivação para dizer que o crente sim pode ficar endemoniado. Então, cada caso a gente está explicando aqui o que de fato aconteceu. Isto posto não justifica a tese de que todo cristão periga em ficar endemoniado. E sobre esta questão aprofundaremos ainda mais no tópico seguinte. Número 2. Doutrinas bíblicas referentes à batalha espiritual. Devemos lembrar de ao menos duas doutrinas quando falamos em batalha espiritual. A primeira doutrina é o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Temos uma lição ainda disponível nesse canal, lição 7, a necessidade do novo nascimento. Essa lição 7, ela enfatiza uma questão crucial para essa lição, ou seja, se há uma batalha, quem são os opositores? É aquele mesmo conceito que a gente aplicou na Batalha dos Guararapes. Quem luta contra quem? E até na figura do esporte, né? Que em se tratando de uma batalha, esporte é esporte, não é batalha. Em se tratando de um esporte, o esporte faz essa figura. Quem é que está do seu lado? Quem é que é contra você? Então, essa questão ela precisa ser muito bem explorada e a gente, além dessa lição que estamos fazendo agora, também estou indicando que existe essa nesse mesmo canal. Lição 7, a necessidade do novo nascimento. Em João 10:10 está escrito, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pois bem, de um lado está Satanás, o diabo, sempre disposto a matar, roubar e destruir. De outro lado está o ser humano, que se divide entre os que são de Cristo, nascidos de novo, e os que não o são. Aí reside o problema. Novo nascimento não se adquire com a própria opinião, pois quem decide é Deus, segundo as Escrituras. Não deve também ser confundido com dons ou talentos, pois cantar bem, ou falar bem, ou tocar bem um instrumento no meio cristão é utilizar bem a arte de homilética ou da música. Só isso. Lembro-me da frase de um filme que dizia: gritar na igreja faz de você um cristão tanto quanto dormir na garagem faz de você um carro. Ou seja, não funciona assim. O mesmo vale para cargos ou credenciais no meio cristão. Pois, do contrário, não seria necessário pregarmos o Evangelho. Bastaria distribuir credenciais e cargos para que todos estivessem salvos. Na verdade, está escrito, João 14, versículo 6,
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Importa enfatizar que por meio de Jesus significa nascido de novo. E esses, mesmo que venham a falhar, não cometerão pecados para a morte espiritual. Ao contrário, hão de vigiar e orar, não caindo na tentação do diabo. A segunda doutrina, igualmente importante, é a nova criação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na verdade, o apóstolo Paulo fala do novo nascimento com outras palavras, pois se alguém nasceu de novo, certamente está em Cristo, portanto é nova criatura e não vai se desviar, pois não faz sentido alguém nascer, deixar de nascer para depois renascer. Defendo que ou nasceu de novo ou não nasceu, e isso vale para pessoas de fora e de dentro das igrejas. Agora fica mais fácil responder se o cristão pode ficar endemoniado ou não. Defendo que se entendermos cristão como sendo que nasceu de novo e, por conseguinte, nova criatura, a este se cumpre o que está escrito. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Pesquisando sobre batalha espiritual, cheguei à obra de Ed Murphy, Manual de Guerra Espiritual com tradução para o espanhol de Juan Sánchez Araújo. O autor detalha acerca de certa mãe que se viu com sua filha cristã endemoniada. Ela estava em casa, sozinha com a filha já adolescente, algo ali 15 para 18 anos, e era considerada até então, na família, todos a viam como uma menina cristã, temente a Deus. O marido, o pastor, estava num evento eclesiástico, escalado para palestras, e ela pegou o telefone e ligou: olha, você vem para casa o mais rápido que você puder, porque a nossa filha está endemoniada. Ela tem momentos que está lúcida e tem momentos que não está. E ele falou: mas como isso é possível? Você sabe o que você está falando? Ela falou: sei sim, eu tenho certeza do que eu estou falando. Você venha logo para cá. E ele foi à direção lá dos seus superiores que estavam coordenando os trabalhos e pediu então para viajar e regressar para a sua casa. E lá chegando, a mulher confirmou a história e ele confirmou que quando foi conversar com a filha, em particular, ele viu que realmente a menina se transformou e se arregalou, ficou diferente, e ele não teve dúvida, ela estava assim, endemoniada. E aí, então ele repreendeu, expulsou aquele demônio. E a filha, então, ficou meio que estava sóbria e ora não estava, e ela dizia: pai, me ajuda, o que está acontecendo comigo? Aí ele falou: peraí, o que é isso aí no seu cabelo? Essa estrelinha aqui. Quem te deu isso? Foi um colega lá da faculdade. Aí ele falou: essa estrelinha é da meditação que fazem, não sei o que. Ele me dá essa estrelinha para cá. Falou: olha, você precisa jogar isso fora, se desfazer disso. E ela foi e se desfez. E ele ficou percebendo que ainda faltava alguma coisa. E no momento, um pouco mais tarde, aconteceu de novo. A menina estava de novo com aquela transe e estava endemoniada. Ele tornou a repreender. E ela, quando voltou assim, ele falou: escuta, tem mais alguma coisa? Além daquela estrela, tem mais alguma coisa com você, guardada em algum lugar? Aí ela falou: peraí, eu acho que sim. Debaixo da cama. Tem também essa correntinha. Ele falou: e de onde é isso aí? Também é lá da meditação que o pessoal fazia, ele me deu para eu guardar. Ele falou, aí a menina disse: pai, pega, joga isso tudo fora. Ele falou: não, você que precisa fazer isso, eu vou apenas estar do seu lado e vou te apoiar, mas você que precisa fazer isso, porque você precisa mostrar que você rompeu com esse negócio. E então ela pegou e jogou fora também, e então aquele
o pastor orou e a menina não teve mais nenhum problema, ficou de fato liberta. Isso para mostrar que se fala assim, o crente endemoniado. Mas o que quer dizer esse o crente? Porque o crente, quando está fora da direção da palavra, quando o crente está, como dizia o profeta Elias, cocheando entre dois caminhos, é a mesma coisa que ele não está ele está na igreja, é a mesma coisa que ele não está. Então, por isso que pode acontecer aí todas essas questões. E o mais grave, né, se a gente estivesse falando aqui da doutrina da salvação, é que poderia acontecer o arrebatamento e esse crente não ser arrebatado, ou poderia morrer e não estar em Cristo. É preciso, então, o que é necessário quando a gente vai falar em batalha espiritual, é do que estamos falando. De uma pessoa que está em Cristo, de uma pessoa que nasceu de novo. Bom, esse vai ter um tipo de resultado diante das batalhas. E o que não está em Cristo, aí tanto faz, sendo da igreja ou sendo de fora da igreja, se ele não está em Cristo, se ele não está com sua vida espiritual correta, aí ele estará sujeito àquelas brechas. Lembra da figura lá que a gente fez lá do círculo? Tem o cristão, à volta dele tem um anjo do Senhor. Mas se o cristão peca, se ele se distancia, se ele transgride o que é o caminho de Deus, o que é a vontade de Deus, o que são os preceitos de Deus, ele começa a abrir brechas naquele muro espiritual dele. Então o maligno que está ao derredor acaba podendo alcançá-lo, lançar alguma seta e começa ali o estrago. Concluindo, recorro à revista da EBD para dizer a você o seguinte: há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ouse negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Já vou orar por você que me assistiu até aqui, mas antes, se você gostou, dê seu like, divulga, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu te louvo, Senhor, por mais esta oportunidade de ministrar a Tua palavra. Ó Deus, a todos quantos vierem a ser alcançados, meu Senhor, pelo que aqui está exposto, quer seja por aparelho celular, quer seja por computador, quer seja por televisão, Smart TV, quer seja por tablet, enfim, ó Deus, alcance, Senhor, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Senhor, que o Teu Espírito use esta mensagem para fazer cada ouvinte, Senhor, entender as Tuas doutrinas, entender, Senhor, os Teus propósitos e, sobretudo, Senhor, para trazer libertação aos Teus servos, porque diz a Tua palavra em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, Senhor, abençoa os Teus servos, abençoa os Teus pequeninos, Senhor. Dá vitória, Senhor, a cada dia. Dá vitória, Senhor, nas batalhas a cada dia. Dá vitória, Senhor, nas batalhas espirituais, como ela acontecer. Também, Senhor, te oramos pela Tua igreja, a igreja que está no Brasil, a igreja que está em cada cidade, meu Senhor, onde este vídeo chegar. Ó Deus amado, dá vitória, fortalece a Tua igreja, sobretudo espiritualmente. Faz a Tua igreja prosperar, Senhor. Faz as igrejas locais prosperarem, as igrejas que proclamam o Teu nome, as igrejas que têm pessoas, Senhor, que clamam a Ti, que temem a Ti. Eu me junto, Senhor, eu junto esta minha oração, as orações dos Teus servos nesse sentido. Faz a Tua obra prosperar, ó Senhor. É o que te pedimos, é o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Em nosso próximo vídeo falaremos sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Então, até lá, se Deus quiser. Amém.